Pessoal, quero ler com vocês nesse instante o livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 40. Eu lerei a partir do primeiro versículo até o versículo de número 4. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 40, a partir do primeiro versículo, diz assim a palavra de Deus. No ano 25º do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após ter caído a cidade, nesse mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. Sobre este havia um como edifício de cidade para a banda do sul. Ele me levou para lá e eis um homem cuja aparência era como a do bronze. Estava de pé na porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Disse-me o homem, filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos e põe no coração tudo quanto eu te mostrar. Porque para isso foste trazido para aqui. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto estás vendo. Amém. Vamos orar? Senhor amado, Deus bendito, a sua palavra foi lida e nessa hora eu vou ministrá-la aos meus queridos colegas e ao nosso querido professor. Eu peço a Ti que, a despeito de esse ser um exercício acadêmico, que os meus irmãos venham ser edificados, Pai. Que nesse instante as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor. No nome de Jesus Cristo é que eu oro. Amém. Amém. Esse barulho para você e esse molho de chaves aqui pode ser que não signifique nada. Para mim também não significa nada. Se você ouvir esse barulho aí da sua casa, ele não significa absolutamente nada. Mas, de repente, você se encontra em um lugar sombrio, em um lugar escuro, um lugar fétido, um lugar em que você não tem possibilidade ou previsão de que você vai sair dali, um lugar insalubre, um lugar completamente horripilante, como se fosse o Poço, daquele filme O Poço, para quem viu, um lugar extremamente desagradável. Você está nesse ambiente sem expectativas de sair de lá, sem esperança de libertação. E de repente, você ouve barulhos de chaves. Você ouve passos por aí. Você vê que se aproxima alguém, você não sabe, não espera o que pode acontecer. Mas o simples fato de um barulho de chaves vir se aproximando de você, daquele lugar onde você está, o simples fato de você saber que alguém vem vindo ao seu encontro desperta em você inúmeras sensações, desperta em você inúmeras emoções. Afinal de contas, você não tinha expectativa nenhuma de que iria sair daquela prisão, de que iria sair daquele lugar horrível. E ali, sem saber para onde seria conduzida a sua vida, surge uma esperança no fim do túnel, brilhando como que uma luz. Nós temos então uma excelente e maravilhosa notícia em vista. Só que perceba, para que essa maravilhosa e bela notícia seja de fato uma maravilhosa e bela notícia, é preciso que ela seja contrastada com esse ambiente em que você está, com esse ambiente completamente angustiante, esse ambiente completamente aprisionador. E esse texto de Ezequiel, capítulo de número 40, pode ser muito bem entendido por mim e por você à medida que nós contrastamos ele com o ambiente histórico em que ele está posicionado. Por isso eu queria, num primeiro momento, dizer para você que Israel se distancia do Senhor. Nós vemos isso através de todo o livro do profeta Ezequiel. Israel se distancia do Senhor. Nós vemos que Israel quebra a aliança com o Senhor de diversas formas. Nós vemos que eles elegem para si ídolos. Nós vemos que eles cometem inúmeras injustiças sociais, eles cometem violências, atrocidades e afins. E tudo isso leva o Senhor Deus a chegar no capítulo 10, no versículo de número 18, e retirar sua presença do templo.
Deus não está mais com o povo de Israel. Perceba então que Israel no primeiro momento se distancia. Israel quebra a aliança. E Deus agora se distancia do povo. E aquele povo sabia as duras consequências que eles teriam sobre si por conta de receberem o distanciamento de Deus. Por conta de contemplarem Deus como que virado de costas para eles. Em desaprovação, aquele povo sabia o quanto era complicado tudo isso. E ao longo do livro do profeta Ezequiel, ele então está profetizando para um povo desobediente, um povo idólatra, um povo violento, um povo que comete injustiças contra os seus próprios parentes, contra os seus amigos. E esse povo está em uma terra estranha, está na Babilônia. Ezequiel, então, está profetizando fora dos arraiais de Jerusalém, está profetizando fora daquele lugar, está profetizando para esse povo, e é interessante que em algum momento as profecias se remetem àquilo que estava acontecendo lá em Jerusalém. Era como que relatos de como estava o ambiente em Jerusalém. E aí, a pior das notícias que esse povo recebe é essa que eu acabei de dizer para vocês. Ezequiel olha para o templo e Deus não está mais lá. Ezequiel olha para aquele que era o símbolo maior da presença de Deus no meio do seu povo, aquele que não tem nenhum precedente, não tem como a gente fazer uma comparação do templo, daquilo que nós chamamos de templo hoje em dia, com o que era o templo para o povo de Israel. Não existe um precedente parecido no nosso meio. E você, estudante de teologia, bem sabe o significado do templo para o povo de Israel. Então, Ezequiel, sabedor de tudo isso também, olha para lá e não vê Deus, e não vê a presença de Deus. Ele recebe o relato do próprio Deus de que a presença dele não está mais entre o povo. Um cenário desesperador. Um cenário caótico. Porque se a destruição já era iminente, se eles já contemplavam todo aquele cenário de derrota, de abominações sendo cometidas, de atrocidades sendo praticadas, agora olhar e não perceber, não sentir mais a presença de Deus, com certeza é a pior das notícias que esse povo poderia receber, estando eles em terra estranha. Nós, de semelhante modo, somos colocados, inseridos em uma geração que está distante de Deus também. Nossa geração se distanciou de Deus. Nossa geração se distanciou do Senhor. Pode até aparentar pertencer a Deus. Pode até ter aparência de cristã. Pode até pronunciar o nome Jesus Cristo. Mas ela está distante do Senhor. Senão, você bem deve saber que no fim do mês passado, no mês de julho, uma notícia que inclusive foi reverberar só na semana passada, um motoboy, um entregador de comidas por aplicativo e afins, ele foi alvo de uma injúria racial, ele foi alvo de racismo e tantas outras coisas torpes e ruins que aconteceram com ele, enquanto ele tentava fazer uma entrega para um cidadão que tinha o mesmo nome que ele. Nome esse que o cidadão, o agressor, faz questão de dizer que era um nome bíblico. O meu nome está na Bíblia, diz ele. E perceba como que isso não é um sinônimo, ou melhor, como que isso não é um sinal de uma geração que está adoecida, de uma geração que, embora saiba sobre Jesus, embora ouça falar sobre Jesus, está distante dele. Assim como aquele povo de Israel, que era chamado o povo que era menina dos olhos de Deus, nós vivemos então numa nação, em um ambiente que é majoritariamente cristão, não importa se é católico, apostólico romano, ou protestante, ou evangélico e afins,
Mas eles afirmam conhecer a Jesus Cristo e eles praticam atos cristãos de certa forma e fazem coisas em nome de Jesus que estão completamente dissociadas de quem é Jesus Cristo, de quem é o Senhor Deus. Eles fazem coisas que abominam ao Senhor, mas eles são cristãos. Eles sabem da Bíblia. Eles até ouviram falar da Bíblia, leram um ou outro livro da Bíblia. O cristianismo, então, é usado como pretexto para justificar inúmeras atrocidades, inúmeros crimes. Crimes de idolatria, seja ela da natureza que for, política, financeira, qualquer que seja. Você bem deve saber as idolatrias existentes em nosso meio. Crimes de injustiças sociais, como essa que eu nomeei para vocês, violências e afins, assim como era no meio do povo de Israel. E quer saber o que é pior de tudo isso? É que eu e você temos grande culpa em tudo isso que está acontecendo. Sabe como é que nós temos culpa em tudo isso que está acontecendo? Porque em um dado momento a gente faz da presença de Deus um mero adereço à nossa fé, um mero adereço, um mero amuleto à nossa pregação. Nós buscamos a presença de Deus em vistas de preparar um sermão, em vistas de ser bem-sucedido na plantação de igreja ou no pastorado que assumiremos no ano que vem, em vistas de alcançar e angariar bons louvores da comunidade onde nós estamos inseridos, em vistas de ter a sua paz trazida, em vistas de ter o seu espírito bem saciado, e não pelo prazer e pelo deleite de experimentar a glória e a majestade do nosso Deus. Perceba então que nós até falamos em nome de Jesus Cristo, tal como a sociedade em que nós vivemos. Nós usamos a Jesus Cristo, mas nós não nos relacionamos com Ele. E era esse o pecado do povo de Israel. Eles tinham a presença de Deus no meio deles, mas eles se acostumaram com aquela presença. Quem sabe eles só usufruíam da presença de Deus no momento em que precisavam ir até o templo e fazer ali os seus sacrifícios anuais. Quem sabe eles só se lembrassem do Senhor num momento de adversidade, num momento complicado. Nós não podemos, irmãos, nos lembrarmos do Senhor como um acessório, como um amuleto. Nós precisamos experimentá-lo. Nós precisamos prová-lo por aquilo que ele é. E nós vivemos em uma geração que se distanciou de Deus. E enquanto tivermos pastores que não se aproximam, não se relacionam com Deus, esse mundo tende a ir de mal a pior. Até um dado momento em que nós vamos olhar para a sociedade em que vivemos e vamos chegar ao ponto de dizer: não tem saída, não tem solução. Nós olhamos para o sistema bancário, está todo corrompido. Nós olhamos para os políticos e não tem solução. Nós olhamos para uma doença que se expande, se alastra pelo mundo e ficamos desesperados. Nós olhamos para as nossas igrejas e elas não estão sendo vozes proféticas em meio a esse cenário caótico. O que é que nós vamos fazer? Qual é a solução que nós temos para um mundo assim? Não tem o que fazer. Volta logo, Jesus, porque acabou. Isso aqui chegou no fim. Mas sabe de uma coisa? Deus, ele se aproxima do seu povo. Perceba que Israel se distanciou do Senhor, mas Deus agora se aproxima do seu povo. Deus, ele olha para Israel e ele contempla uma Israel que só enxerga desgraça diante dos seus olhos, que só enxerga desesperança, que só enxerga caos, que olha para lá e para cá e não imagina solução. Afinal de contas, eles estão exilados. Afinal de contas, a sua cidade está destruída. Não bastasse tudo isso, não bastasse a idolatria iminente no meio do povo, o templo também está destruído. A presença de Deus saiu do meio deles. O que é que nós vamos fazer?
A primeira parte que nós lemos aqui do capítulo 40 de Ezequiel mostra pra gente exatamente, aliás, nos situa no momento em que Ezequiel viu que a presença de Deus saiu do meio do povo. E tempos depois de isso acontecer, Deus aparece para ele de novo e, como que um guia, pegando nas mãos de Ezequiel, começa a andar com ele por entre um lugar que era muito especial para o povo de Israel. Deus então dá a visão de um novo templo. Deus já havia dito para ele, olha, vai ter um povo remanescente que eu vou escolher aí de entre vocês. Vai haver um Redentor, e agora ele está dizendo que vai ter um novo templo. Esse capítulo agora passa a fazer todo sentido para mim e para você. À medida que a gente continua lendo o versículo de número 5 em diante, você vai perceber que você vai se deparar com uma leitura que parece cansativa, enfadonha. Lembra alguns daqueles capítulos de Levítico, em que a gente tem uma série de cerimoniais e rituais ali, e você fica sem saber por que está falando tudo isso. Mas agora, quando nós contrastamos com o ambiente histórico em que Ezequiel está posicionado, nós vemos que esse capítulo faz todo sentido. E nós vemos o quão maravilhoso ele é. Ele é como que o clímax de todo esse livro de Ezequiel. É aquela parte de um filme em que você não pode se levantar de forma alguma para ir no banheiro ou para pegar uma pipoca. Não pode. Fique vidrado. Fique bem colocado aí. Porque agora ele te pega pela mão e começa a passear com você por entre aquele suntuoso e magnífico templo. Já de cara você se depara com uma porta enorme. Você olha muros que tem espessuras que a gente não pode conseguir imaginar algo parecido com aquilo. Você olha estruturas imensas. Você contempla um santuário muito grande. E Deus começa a fazer o profeta andar e vislumbrar tudo aquilo para que ele pudesse anunciar para o povo de Israel. Nós nos vemos dentro desse ambiente com o profeta e temos descrições de uma riqueza de detalhes ainda mais precisa do que a do Google Maps, por exemplo, e começamos a adentrar aquele local. Só que agora eu quero que você se imagine como israelita, como um povo remanescente, como um povo que é levado cativo para a Babilônia, como um povo que está desesperado, como um povo que está sem expectativa nenhuma para o futuro, recebendo essa notícia, recebendo essa visão, ouvindo esse relato dos lábios de Ezequiel. Eu não sei se você consegue visualizar isso, mas eu imagino que à medida que Ezequiel ia pronunciando essas palavras, lágrimas rolam. Pessoas começam a se lembrar de como era glorioso aquele templo de Salomão, de como era glorioso aquele templo que ficou lá quando eles saíram da cidade, e de como é, de maneira muito mais gloriosa e suntuosa, esse templo. De como esse templo é muito mais belo. Esse povo começa a ouvir tudo isso e percebe que Deus está se aproximando novamente do seu povo. E muito mais do que isso, acabado o relato de como haveria de ser esse templo, a palavra do Senhor nos diz que Deus encheu aquele templo. Deus encheu aquele lugar como sinal de confirmação, como que uma autenticação de que aquilo foi aprovado por Deus. Como que uma autenticação de que agora Deus estaria de novo com seu povo. Porque mais importante do que as bênçãos, do que a suntuosidade que aquele templo podia oferecer, muito mais importante do que isso, era Deus no meio deles. Muito mais importante do que as bênçãos, era a presença do abençoador. Deus estava com eles. A glória de Deus enche o templo. E essa é uma maravilhosa notícia. E essa é
a melhor notícia que alguém que estava na situação em que Israel estava poderia receber. Eu e você também recebemos uma notícia maravilhosa. Recebemos uma notícia maravilhosa que, se contrastada com a nossa situação, se contrastada com esse ambiente de caos, ela passa a fazer todo sentido. Ela passa a poder ser vislumbrada, visualizada com olhos muito mais jubilosos e até lacrimejantes de tanta emoção. Porque, sabe de uma coisa? Esse templo que Deus mostra para Ezequiel aqui nunca existiu. Isso eu imagino que seja assunto para outros sermões e não esse daqui, mas eu queria só te adiantar que esse templo não vai existir. O templo que virá é um templo que não se parece tanto com esse daqui, que não tem toda essa glória aqui, a ponto de o povo ficar frustrado. Depois nós temos o famoso e suntuoso templo de Herodes, que é destruído no ano 60 depois de Cristo. Aliás, no ano 70, no ano 60 ele acaba de ser construído. Só que a nossa esperança, e a esperança de Israel, então, está e esteve para eles lá resguardada em uma pessoa. Jesus Cristo. Porque num dado momento ele aparece entrando por uma porta de um templo. Quem sabe seja a mesma porta por onde a glória de Deus saiu no passado, lá no capítulo 10, o versículo 18 de Ezequiel. Agora Jesus Cristo entra no templo, só que ele encontra ali mercadores, ele encontra pessoas negociando, fazendo comércio no templo, ele espanta todas aquelas pessoas de lá e num dado momento ele diz, olha, eu vou destruir tudo isso daqui. Eu vou destruir esse templo e em 3 dias farei tudo de novo. As pessoas ficam sem entender. O evangelista nos adianta dizendo que, olha, eles não entenderam, mas Jesus Cristo falava a respeito de si mesmo. 3 dias depois, Jesus Cristo ressuscita. Dado algum tempo em que ele permaneceu por aqui caminhando com os seus discípulos e sendo visto por tantas outras testemunhas, ele é assunto aos céus. E ele diz, olha, agora vocês vão receber o Espírito Santo, que vai habitar dentro de vocês. Então nós temos Jesus Cristo sendo o novo templo. E depois da assunção de Jesus Cristo aos céus, nós temos Deus, por meio do seu Espírito Santo, habitando dentro de mim e de você. Nós somos pedras vivas do Senhor. Nós somos como que templos ambulantes, de sorte que nesse momento de pandemia nós temos a plena certeza de que as igrejas, ou melhor, os prédios estão fechados, mas a igreja permanece aberta o tempo todo. Os templos permanecem abertos o tempo todo. Eu e você estamos aqui e tantos outros milhares de crentes estão espalhados em suas casas pelo mundo. A maldade humana está com seus dias contados. Haverá um momento em que esse mundo será permeado pelo amor e a justiça de Deus, porque um novo templo foi erguido. Deus habita nesse templo. E a revelação da glória de Deus, então, é a melhor resposta, é a esperança para esse mundo que jaz o maligno, para esse mundo que está completamente angustiado, desesperançoso, de sorte que eu e você, então, futuros pastores, ministros do Evangelho, precisamos todos os dias experimentar, provar do Senhor Jesus Cristo. Precisamos todos os dias nos encher da presença de Deus. Deixa de usar o Senhor como um acessório para o preparo dos seus sermões, como se fosse mais um dos passos ali em que você tem que fazer. Bom, agora nesse momento eu preciso orar, afinal de contas Deus precisa abençoar o sermão. Deixa de usar o Senhor como um amuleto para o seu projeto de plantação de igreja, como um amuleto para o seu pastorado bem-sucedido, para a sua família bem-sucedida. Deixa de tudo isso. E passa a olhar para o Senhor como o seu bem mais precioso, como a coisa mais preciosa que você tem para receber,
como aquilo que é inegociável para você. Portanto, não negocie o seu tempo com Deus. Não negligencie uma vida diária de oração e submissão à palavra de Deus. Porque quando nós estivermos fazendo tudo isso, quando nós formos encontrados fazendo tudo isso, aí nós estaremos capacitados para levar o evangelho para aqueles que clamam, para aqueles que estão desesperançados, para aqueles que ainda não sabem dessa boa notícia, de que estão vivendo num mundo de caos. Mas esse caos está com os dias contados, ele tem prazo de validade, tá para acabar. Eis que o nosso Senhor Jesus Cristo já se aproxima para buscar aqueles que têm a habitação da sua presença, para buscar aqueles que têm relacionamento com Ele. E eu e você precisamos ser porta-voz do Senhor. De sorte que nós concordamos com John Piper quando ele afirma que a missão não é um fim em si mesmo. A missão não é algo que Deus quer fazer como um fim em si mesmo. Não. A glória de Deus, ou a adoração, como ele coloca, é o motivo, é a mola propulsora para pregarmos o evangelho, para fazermos missão. E nós só faremos missão, portanto, quando nós formos encontrados experimentando diariamente da presença de Deus em nossa vida. Quando nós formos encontrados experimentando todos os dias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Existe uma grande esperança então para esse mundo perdido. Existe uma grande esperança para a nossa nação que está cansada das injustiças sociais. Existe uma grande esperança para aquelas pessoas que têm usado do Evangelho, mas que ainda não conheceram o Evangelho. Existe uma grande esperança para tantos Mateus, Marcos, Lucas, pessoas que até têm nomes bíblicos, mas não conhecem o Deus da Bíblia. E eu e você somos bocas de Deus para levar essa excelente notícia que se contrasta com esse mundo que jaz o maligno, com esse mundo de caos, sombrio e de tanta perdição. Deus escolheu a mim e a você para fazer isso. Queira Deus que nós sejamos encontrados então entre aqueles que experimentam da sua presença pelo simples fato de Ele ser o nosso bem mais precioso e de nós não termos nada que se compare. Assim como Israel não tinha nada que se comparava com o templo de Deus, nós então não temos nada que se compare com o próprio Deus na nossa vida. Que Deus abençoe você, meu irmão, e que nós sigamos juntos, procurando ser melhores e verdadeiros adoradores a cada dia. Amém.